Você já se perguntou se tudo o que foi extinto foi mesmo? Há segredos enterrados sob nossos pés que jamais viram a luz do sol. Criaturas que desafiaram o tempo, enganaram a morte e continuam caminhando pelas sombras do mundo moderno, escondidas entre as lendas, os mitos e os silêncios convenientes da ciência. Durante séculos, descobertas estranhas foram enterradas, ignoradas ou taxadas de alucinação. Mas e se nem tudo fosse delírio? E se os fósseis não fossem apenas restos, mas pistas de algo que ainda vive? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer as criaturas da pré-história que ainda podem estar entre nós. Imagine caminhar por uma floresta remota do Cazaquistão e ouvir um som que não se parece com nada conhecido, nem animal, nem máquina. Um grito gutural vindo das profundezas que ecoa pela mata como se a própria terra estivesse tentando avisar algo. Foi exatamente isso que aconteceu em 2017, com uma expedição de cientistas locais que buscavam fósseis e encontraram algo muito mais vivo. As gravações captadas revelaram um padrão acústico que não bate com nenhuma criatura conhecida pela zoologia moderna. Nem ursos, nem lobos, muito menos humanos. A hipótese oficial? Um fenômeno acústico não identificado. Mas entre os especialistas, uma teoria se espalhou como um sussurro proibido. Seria uma espécie sobrevivente da era Cenozoica, uma criatura da pré-história que simplesmente nunca foi extinta? Aquela área em particular é famosa por cavernas profundas e redes subterrâneas jamais exploradas. E é aí que a teoria ganha força. E se certas criaturas, adaptadas ao subsolo, simplesmente continuaram sua existência longe da superfície, evoluindo em segredo? A pergunta é, o que mais está se escondendo por trás desses sons inexplicáveis? Na região do Congo, existe um mito, ou melhor, um aviso. O povo local o chama de Mokele-Mbembe. Para a maioria dos ocidentais, parece só mais uma lenda tribal. Mas as descrições são assustadoramente detalhadas. Um corpo de elefante, pescoço alongado como uma girafa e um comportamento extremamente territorial. Reconhece essa descrição? Ela bate quase perfeitamente com um tipo de dinossauro herbívoro, o saurópode. Em 1980, uma expedição liderada por Roy McCall, um zoólogo da Universidade de Chicago, explorou o rio Licoala em busca do tal monstro. Eles não encontraram fósseis, mas ouviram gritos, vários, e todos os guias recusaram-se a ir além de certo ponto. O motivo? Lá é o território dele, disseram. A pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é: e se o Mokele-Mbembe for real? E se o Congo, uma das florestas mais densas e inexploradas do mundo, estiver abrigando um dos maiores segredos da paleontologia moderna? Afinal, quanto da Terra realmente já foi explorado em profundidade? Em 1993, um grupo de espeleólogos tchecos explorava uma caverna recentemente descoberta nos Montes Cárpatos. Tudo ia bem, até que chegaram a uma câmara onde a temperatura despencou e os aparelhos de localização começaram a falhar. Mas o mais estranho não foi isso. Foram os olhos. Sim, olhos, refletindo a luz das lanternas a uma altura incompatível com qualquer animal comum da região. Os relatos, que jamais foram publicados oficialmente, mas vazaram em fóruns de exploração, mencionam uma criatura com olhos âmbar, movimentos rápidos e garras capazes de marcar pedra calcária. Garras que foram encontradas nos registros fósseis de um predador do Cretáceo, o Troodon. O Troodon era pequeno, mas extremamente inteligente para os padrões dos dinossauros. E há uma teoria que afirma que, se não tivessem sido extintos, teriam evoluído para algo assustadoramente semelhante aos humanos. Estaríamos falando de uma linha evolutiva paralela, escondida no subsolo? No fundo do lago Baikal,
Na Sibéria, o mais profundo e antigo lago de água doce do planeta, há registros de criaturas que nunca emergem. Pescadores falam de sombras gigantes que passam sob seus barcos, ignorando iscas, luz ou ruído. Em 2015, um submarino científico desceu até quase 1.600 metros. O que encontrou nunca foi oficialmente divulgado, mas parte das filmagens vazou e mostram algo que parece uma mistura entre enguia e plesiosauro. O mais curioso, não há ossos compatíveis com isso no Museu de Irkutsk, mas há registros. Relatos datando de 1902 já falavam sobre seres reptilianos com olhos mortos que apareciam durante os invernos mais rigorosos. Será que esses peixes são, na verdade, descendentes diretos de criaturas marinhas da era Mesozoica? E se sim, como sobreviveram por tanto tempo sem deixar vestígios claros? Existem criaturas que simplesmente desafiam a extinção. O selacanto, por exemplo, foi dado como extinto há 65 milhões de anos, até ser pescado em 1938. Ele não mudou quase nada desde a época dos dinossauros. Outro exemplo, o tubarão-duende, que parece saído de um pesadelo pré-histórico. Essas espécies são chamadas de fósseis vivos, e elas colocam em xeque o conceito de extinção total. Porque, se esses seres conseguiram passar despercebidos por milênios, o que mais pode estar fazendo o mesmo nas sombras do oceano, das florestas ou das cavernas? Pense, essas criaturas sobreviveram a impactos, glaciações, transformações climáticas extremas. Adaptaram-se a ambientes inóspitos e permanecem praticamente inalteradas. O que isso diz sobre o que consideramos desaparecido? Na Antártida, satélites captaram formações que lembram ossadas gigantes, e isso, claro, gerou comoção entre teóricos e cientistas. Um desses ossos, supostamente localizado por expedições privadas, teria mais de 3 metros de comprimento, e não se encaixa com nenhum mamífero conhecido. Jornais locais chegaram a noticiar uma operação de sigilo envolvendo militares e cientistas. Oficialmente, estudos geológicos, extraoficialmente, encobrimento. A pergunta que não quer calar é: e se esses gigantes fossem sobreviventes de uma linhagem de criaturas como os megalossauros? A Antártida, há milhões de anos, era verde, com florestas e lagos. Criaturas enormes poderiam ter vivido ali, e talvez algumas nunca tenham deixado o continente. Afinal, o gelo é o maior freezer do planeta. Teorias sobre a Terra Oca sempre causaram arrepios e risos. Mas há registros históricos, inclusive militares, de regiões subterrâneas com ecossistemas independentes. Um dos casos mais famosos, a Operação High Jump, liderada pelos Iowa em 1947, que terminou de forma abrupta após encontros hostis. Coincidência ou não, pouco depois surgiram os relatos de criaturas voadoras nos polos. Estaríamos falando de pterossauros sobreviventes ou de outra forma de vida que nunca emergiu, vivendo em calor geotérmico, alimentando-se de fungos e insetos em cavernas profundas? Se existe um mundo abaixo do nosso, ele pode ter suas próprias regras e seus próprios predadores. Em 2018, cientistas analisaram um DNA extraído de um fóssil encontrado na Patagônia. O estranho? Ele não correspondia a nenhuma criatura catalogada. Era uma mistura entre reptiliano, aviário e mamífero, um código genético anômalo, segundo o próprio relatório. O material foi armazenado e, desde então, pouco se falou sobre ele. Mas entre os cientistas da área circula uma teoria assustadora. Esse ser não teria sido extinto, apenas mudado de forma, se adaptado, escondido da superfície. A biologia nos mostra que mutações ocorrem o tempo todo e que a seleção natural favorece os camuflados, os furtivos. Talvez estejamos cercados por criaturas que aprenderam não a se esconder,
mas a se tornar invisíveis aos nossos olhos e registros. No interior do Brasil, há décadas circula a história de uma criatura chamada Maria Líria, uma espécie de serpente gigante com patas que vive nas matas fechadas do centro-oeste. Pescadores e moradores antigos juram ter visto a criatura arrastando bois inteiros para o mato. Os relatos são sempre abafados como lendas rurais. Mas em 2007, uma expedição de biólogos encontrou marcas de garras e arrasto de mais de 10 metros em uma região de mata fechada, sem acesso por máquinas. Nenhum animal conhecido poderia causar aquilo. Nenhum. Será Maria Líria uma adaptação tardia de um mosassauro terrestre? Um elo perdido? Ou apenas o reflexo coletivo de um trauma não resolvido? Ou talvez ambos? Existe algo que incomoda mais do que o desconhecido, o que se esconde dentro do conhecido. E se boa parte do que chamamos de mito for, na verdade, apenas conhecimento fragmentado, memórias genéticas de nossos ancestrais tentando nos avisar? A ciência avança, mas também escolhe onde olhar e onde não olhar. Criaturas que não se encaixam no modelo evolucionista tradicional são ignoradas, arquivadas ou simplesmente silenciadas. Não é falta de evidência, é excesso de medo. E no fim das contas, talvez o verdadeiro monstro não esteja nas cavernas, nos lagos ou sob o gelo. Talvez ele esteja em nossa recusa em aceitar que não estamos sozinhos. Talvez o mundo não seja tão moderno quanto imaginamos. Talvez ainda existam páginas não viradas da história da Terra, escondidas embaixo da pele do planeta. E se há algo que essa jornada nos ensina, é que os maiores segredos não gritam. Eles sussurram, e só escuta quem ousa prestar atenção. Você acredita que estamos sozinhos? Ou será que há olhos ancestrais nos observando, silenciosamente, desde sempre? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com aquele amigo que adora um bom mistério. E se quiser continuar explorando os cantos mais obscuros da realidade, se inscreva no canal, porque a verdade pode estar muito, muito mais perto do que você imagina.